Bom dia, turminha do quinto ano. Vamos para mais uma aula de história, tá? Hoje eu vou fazer um pequeno resumo do capítulo 3, que é Direitos Políticos no Brasil Republicano, tá? Fica na página 242. Então eu vou aí passando por página e eu vou pautando alguns pontos importantes e pertinentes que eu acho importante para que vocês possam relembrar esse conteúdo, tá? Que foi trabalhado e estudado, né? A gente estudou em sala de aula, tá? Então vamos fazer um pequeno resumo relembrando do que foi trabalhado esse capítulo, tá bom? Então vamos lá. Como a gente sabe, né, a cidadania ela existe quando é cumprido os seus direitos, né, e quando é cumprido os deveres, né, e que nós temos aí nossos direitos e deveres garantidos, tá? Então, porém, esse exercício ele não é para todos os países, não são iguais. Os direitos e os deveres, como exemplo, aqui no Brasil, não é igual a todos os países, tá? Então, cada país define os seus direitos e os seus deveres para o cidadão do seu país, né? Para toda a população, tá? Então, vamos lá. A gente vai agora relembrar sobre esse movimento que foi tão importante para o Brasil, que foi conhecido como Diretas Já. Tá? Essa manifestação ela aconteceu entre 1983 e 1984. Tá? Aí no Brasil ele foi sacudido, né, por essa manifestação, né, que o objetivo dessa manifestação foi possibilitar que a população brasileira ela pudesse ter o direito de voto, né, e assim poder escolher o seu presidente da República, tá? Então, essa manifestação, infelizmente, ela não foi alcançada, né? Essa meta aí, ela não foi alcançada nesse período, tá? Porque o Congresso, essa proposta, o Congresso rejeitou e com isso não obteve êxito, né? Então não foi positivo. Então, mas por outro lado, né, nessa época do Direta Já era a ditadura militar. Aí quando essa Direta Já, quando ela foi rejeitada, que mais ou menos no ano de 1984, um ano depois, né, teve aí a ditadura militar chegada ao fim, em 1985, tá? Então, quando o Congresso elegeu um civil para a presidência da República, foi aí o Tancredo Neves. Quem elegeu Tancredo Neves foi o Congresso, tá? Não foi as pessoas, não foi a população. Mas ele foi eleito, mas aí ele acabou falecendo. Ele morreu e quem passou a assumir a presidência foi o vice-prefeito dele, que era o José Sarney, tá? Então, aqui na Constituição Brasileira de 1988, quando José Sarney assumiu aí essa presidência, né, o seu governo, no dia 15 de novembro, né, desde 15 de novembro de 1889 até hoje, que é o século XXI, onde o nosso período, né, vivemos uma forma de governo republicano, tá? Então, durante esse governo, José Sarney, houve uma assembleia, né, o governo de José Sarney, houve uma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou e foi aprovado uma nova Constituição para o Brasil em 1988. E aí o povo brasileiro, né, pedia uma nova Constituição para estabelecer um direito de participar da vida política do país. Porque quando teve essa Constituição, os brasileiros passaram a ter direito a voto, mas eles queriam participar. Além de ter o direito a voto, eles queriam participar da vida política. E que hoje a gente tem esse direito de participar da vida política, tá? Através de reuniões que se tem, né, em prefeituras, no Congresso Nacional. Isso aí a pessoa tem o direito sim de participar, tá? Vamos lá. Então, que estabelecia o direito de participar da vida política do país. Né? Então, no dia 30 de março, certo, em 1964, ocorreu aí um golpe militar
E o Brasil foi governado até 1985 como uma ditadura, tá? Que em 1985 foi o fim dessa ditadura, tá bom? Então, o retorno pleno da democracia ocorreu em 1989, com a eleição de Fernando Henrique Collor de Mello. Então, o que ele quis dizer aqui? Que antes dessa Constituição, em 1988, né, no dia, veja só, no dia 30 de março de 1964, houve esse golpe militar, onde os militares já passaram a tomar conta do país, tá? Então, durou aí muitos anos essa ditadura, né? E aí, com isso, teve a manifestação direta já, né? Não obteve êxito, mas como o Congresso, como acabou a ditadura militar, e aí o Congresso escolheu um presidente, que era Tancredo Neves, e aí com a morte dele foi José Sarney, que assumiu a presidência, e no governo de José Sarney teve aí essa Constituição de 1988, tá? Onde as pessoas, o povo brasileiro, né, pudesse ter direito a voto. O povo brasileiro, alguns homens, tá, gente? Então vamos lá. E aí a gente vai agora ver os nossos direitos políticos, né? Então, vamos lá. Então, aqui, o respeito aos direitos políticos, que de maneira simples pode ser explicado como a participação do cidadão na política, tá? Do seu país. E aí, como é que isso acontece? Então, vamos lá. De acordo com a Constituição de 1988, todo cidadão tem o direito de se manifestar publicamente. O que isso significa, gente? Significa que ele pode protestar solicitando melhores condições de saúde e de educação e entre outros direitos que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. O direito de protestar, ele inclui como realizar greves, né? Para que reivindicar, né, essa greve, através da greve você vai poder reivindicar os seus direitos trabalhistas também, bem como os serviços públicos básicos, como educação e saúde. Então, a gente também tem esse direito aí de fazer greve para melhoria, né? Você vê muitos profissionais fazendo greve, né, em cada setor, né? Isso é polícia, isso é motorista, né? Até mesmo professores. Nunca mais teve, graças a Deus, né? Porque é uma situação, né, que abala todo o país, né? Teve até a greve dos caminhoneiros, né? Vocês lembram que teve? Então vamos lá. Luta das mulheres por direito político. Então vocês lembram que houve uma manifestação da Revolução Francesa, gente, que através dessa Revolução Francesa, o povo, né, a população, eles se reuniram, né, se uniram aí para fazer essa revolução, porque eles queriam melhor participação na política. Então, naquele ano, né, nesse ano de 1989, elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa declaração, né, esse documento, ele favoreceu ao povo, né, à população. E esse documento fez parte da população masculina acima de 21 anos, que essa declaração fez com que eles tivessem adquirido aí o direito de votar, os homens acima de 21 anos, tá? Aí estão aqui, parte da população masculina, né? Então, as mulheres participavam, elas participaram dessa Revolução Francesa, porém, elas não conseguiram ter o direito de voto como os homens tiveram, tá? Achavam que as mulheres, acho que era inferior aos homens, que não podia ter esse direito. Então, a luta das mulheres pelo direito ao voto durou muitos anos, gente, muitos anos. E esse movimento ele ficou conhecido como sufragista, porque elas queriam a aprovação do sufrágio universal. Então, o que é sufrágio? Era um processo de votação e participação em uma eleição universal, porque os sufragistas eles desejavam direito político para todos, né? Iguais para todos. Então, vamos lá. A gente está vendo aqui, né, algumas imagens na página 249, as mulheres aí, né, na luta do movimento sufragista, tá?
Então, vamos para a página agora 250, ok? Então, vamos ainda continuando, né, o voto feminino no Brasil, como é que foi esse movimento, né, e como foi que a gente adquiriu esse direito, tá? No Brasil, né, o movimento sufragista, ele teve uma figura importante, que foi uma bióloga, que o nome dela era Yoga Berta Lutz, tá? Então, ela é uma bióloga Berta Lutz. Esse movimento ele recebeu o apoio também do presidente Getúlio Vargas, que ele então, né, o apoio do presidente, que pelo decreto do número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, criou aí um Código Eleitoral brasileiro e que essa lei garantiu sim a participação das eleições federais, estaduais e municipais para as mulheres. Olha que legal. Então, a gente obteve aí esse direito em 1932, no dia 24 de fevereiro, gente, tá? Através desse decreto, né, que a gente teve também o apoio do presidente Getúlio Vargas, junto com Beth Lutz, né? Bem legal isso. Então, vamos conhecer um pouquinho essa mulher que foi tão importante, né? Então, essa Berta Maria Júlia Lutz foi uma ativista do movimento feminista, tá? Filha de cientista Adolfo Lutz. Beta estudou ciência da Universidade de Sorbonne, em Paris. Foi uma das principais lideranças do movimento sufragista brasileiro. Também atuou na política e ela foi eleita deputada federal, suplente em 1934, tomando aí posse em 1936. Tá? Berta, ela participou da elaboração da Constituição de 1934, tá? Quando então Getúlio Vargas garantiu a igualdade de direito político às mulheres. Então, por essa luta a favor da cidadania e dos direitos humanos, participou aí da elaboração da Carta da ONU. Então, essa Berta Lutz, ela também ela participou aí dessa elaboração da ONU, né, a carta, pedindo aí à ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas, para que teve que esse movimento, essa organização é em prol da paz, né, para toda a nação, para todo o país. Tá? Bem interessante. Essa mulher foi bem importante, né? Em alguns casos, alguns acontecimentos aí brasileiros em favor das mulheres, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o voto, já que nós mulheres conseguimos, né, o direito de voto e os homens também, apesar de os homens ter essa garantia, teve esse direito, né? Garantia não, esse direito primeiro que nós, né? Então, vamos lá, o voto. O objetivo do voto, né? Então, vamos lá. Com o objetivo, né, de evitar a fraude eleitoral, ou seja, a troca de votos, pessoas que votam no lugar de outras pessoas, né? Usando o título de outras pessoas. Isso acontecia muito, gente. Então, a Justiça Federal, né? A Justiça Eleitoral Federal criou mais segurança para essa fiscalização. E uma dessas formas, né, foi a urna eletrônica, que foi criada e utilizada pela primeira vez na eleição de 1996, né, para prefeito. Então, com a urna eletrônica ficou muito mais rápido, né, contar os votos, porque cada urna emite um relatório com o total de candidatos votados por sua sessão eleitoral. Então, ficou mais organizado, né? Ficou mais seguro o seu voto ser respeitado, né? Não ser violado, né? Então, as inovações do sistema de eleições brasileiro não pararam, né? Em 1908, aí, a Justiça Eleitoral iniciou um programa também de identificação biométrica. A biométrica utiliza as impressões digitais para identificar as pessoas. E realmente a gente utiliza isso mesmo. É bem interessante. Então, a tecnologia eleitoral agora conhece o eleitor pela impressão digital, né? Então, não tem como outra pessoa aí no meu lugar votar, porque só quem tem a expressão digital sou eu, né? Então, vamos lá. Um método mais seguro para evitar fraudes e utilizar o sistema biométrico do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é bem interessante isso aí, tá?
Então, vamos agora para a nossa atividade, né? O resumo foi feito, né? E espero que vocês tenham aí entendido, né? Tenha relembrado aí de algumas as questões que a gente já foi trabalhado. E aí a gente vai para a página 131, crianças, da ficha de atividade, coloquem aí. E eu vou fazer aqui a leitura do primeiro quesito, né? E dar algumas orientações a vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é cidadania, gente? Como é que você vai entender o que é cidadania? É um conjunto de direitos e deveres, né, sociais e civis, né, praticado, né, pelo indivíduo em uma sociedade, tá? Então vocês podem colocar isso aí, tá bom? Daí vocês podem até encontrar lá na página 243 que tem mais ou menos entendimento do que é, tem lá, né, para vocês entenderem o que é de fato cidadania, tá? É um conjunto de direitos e deveres, né, políticos, sociais e civis, né, praticado pelo indivíduo em uma sociedade, tá? Então vamos lá, no segundo quesito, como os direitos e deveres são apresentados para os cidadãos? E aí? Você vai citar um, né? Como é que esses direitos são apresentados? Então, são apresentados para os cidadãos, né, na forma de leis. Esses direitos e deveres são apresentados em forma de lei, como o exemplo aí, a Constituição, tá? Então, vamos lá. E o que é Constituição? Já que a gente foi falado no segundo quesito, né? É uma lei máxima de um país. Constituição é uma lei máxima de um país. Então, você vai explicar por que um país precisa dessa Constituição. E aí, essa Constituição, por que o país ele precisa? Porque eles estabelecem, né? Essa Constituição estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos e dos seus representantes governantes, né? Que esses direitos não são só dos cidadãos, são para os governantes também, alguns direitos e deveres que eles precisam fazer enquanto estão ali no poder, tá? Então, no quarto quesito, como é conhecida essa Constituição atual do Brasil, de hoje? Por que recebeu esse nome? São duas perguntas, né? Como também no terceiro quesito e no segundo, aí duas perguntas, né? Vamos lá. Como aí é conhecida a Constituição atual do Brasil e por que recebeu esse nome? Primeiro, como é conhecida a Constituição do Brasil? E aí? É chamada de Constituição Cidadã. Essa Constituição atual do Brasil chama-se Constituição Cidadã, tá? E por que recebeu esse nome? E aí? Por que recebeu esse nome de Constituição Cidadã? Porque foi elaborada após o fim do regime da ditadura militar, né? Do regime militar brasileiro. E aí aumentou a liberdade política, social e civil dos cidadãos, tá? Ele recebeu esse nome porque foi elaborado após a ditadura militar, né, ao regime militar brasileiro, e que aumentou aí a liberdade política dos cidadãos, né? A liberdade política, liberdade social e liberdade civil, né, dos cidadãos, tá? Então, nesse quinto quesito, você vai observar as imagens e assinalar aquelas que indicam o exercício da cidadania, tá? Pelo que eu tô vendo, tá todos, né? Cuidando do meio ambiente, fazendo a reciclagem, jogando lixo no lixo, né? Plantando aí plantas, né? Guardando aí as garrafas PET, né? Fazendo aí a reciclagem. Então, pelo que eu tô vendo, aqui todos as imagens aqui estão indicando um exercício da cidadania, né? Explique por que você marcou essas imagens. Por que você marcou todas essas imagens? Isso aqui é pessoal, tá? E aí você vai dizer que as crianças estão aí exercendo a cidadania, né? Que é o meio de cuidar do meio ambiente, né? Em questão da reciclagem. E aí você vai pautando aí alguns tópicos, tá? Então, nesse sexto quesito, marque F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras, tá? Então, na letra A diz assim: os indivíduos só possuem direitos a partir dos 18 anos de idade, quando viram cidadãos.
os indivíduos só possuem direitos a partir dos 18 anos, está errado. A partir dos 18 anos, o direito de votar, a obrigatoriedade de votar, mas os direitos do indivíduo a gente tem a partir que a gente nasce, tá? Então, essa frase aí é uma casquinha de banana, né? Os indivíduos só possuem direitos a partir de 18 anos, não. Possuem direito a partir do momento que nós nascemos, né? 18 anos é a questão do voto, né? A obrigatoriedade de votar a partir dos 18, tá? Então, é falsa essa frase. Na letra B, todo cidadão tem direito à vida, à liberdade, à saúde e à educação? Com certeza, né? Então, na letra C, os direitos e deveres dos cidadãos e de seus representantes e governantes são definidos por lei, por meio da Constituição? Sim. A Constituição não é um documento formado por leis? Sim. Então, somente os homens são cidadãos, de acordo com a Constituição de 1988? Não. Essa Constituição, ela depois foi dado o direito às mulheres, né? Hoje, nós mulheres temos direito sim, tá? Então, nessa página agora, 133, certo? No primeiro quesito, você está vendo aí, observando um gráfico, tá? Que indica o número de eleitores com até 24 anos que votaram nas eleições de 2016. Depois você vai fazer aí o que está se pedindo na letra A e na letra B. Observem, tá? A imagem, né? E vou aqui explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Identifique e escreva o tema do gráfico. Então, o tema do gráfico é o que está lá em cima, eleição em Manaus do Amazonas, né? Esse é o tema, tá? Não tem muito, né? Então, tá bem explicativo aí. O tema é esse, tá? Então, na letra B, os dados apresentados estão divididos em colunas vertical, e em linhas horizontal, né? Que você tá vendo, cada linha tem uma numeração, tá? Então, identifique e escreva quais informações aparecem nas colunas, tá? Então, as informações nas colunas mostram o quê? A quantidade de homens e de mulheres, né? Que votaram e as idades dos eleitores. Então, a idade dos eleitores está na vertical, tá? Mas nas colunas, a coluna é aqui no canto, tá? Aqui no cantinho. Então, essa numeração, 80 mil, 70 mil, 60 mil, então, essa numeração representa o quê? Tá? O que apresenta aí nessa coluna? Então, tá mostrando quantidade tanto de mulheres como de homens. A gente tá vendo aqui o azul homem, verde mulheres, né? A quantidade de pessoas que votaram, né? Nessa eleição, tá? Nessa letra C, das faixas etárias, da faixa etária que aparece no gráfico, quais são obrigatórios a votar? Poxa, eu acabei de falar, não foi? Homens e mulheres têm o direito, a obrigatoriedade de votar a partir de quantos anos, né? A partir de tanto até... E aí você responde aí, tá bom? Então, na letra D, no gráfico, há informações sobre eleitores que possuem direitos facultativos de votar. E sim, identifique e escreva quem são eles. Então, no gráfico aparece aqui os votos facultativos, lembrando, a idade obrigatória de votar é a partir dos 18 até os 70 anos, tá? As idades que é facultativo, ou seja, não é obrigatório votar, é dos 16 e 17 anos. Pode votar? Pode. Já tem o direito de tirar seu título de eleitor? Tem. Mas é obrigado a votar? Não. Mas se você votar, o seu voto, ele é válido? Ele é garantido? Sim, ele é válido, ele vai contar. Mas não necessariamente é obrigado você votar dos 16 e 17 anos e acima de 70. 71, 72, 73 já é considerado voto facultativo, tá? Então, vamos lá. Na letra E, identifique e escreva o grupo que teve o maior número de eleitores. E aí você vai ver através do gráfico, tá? Se, no caso, se foi homens ou se foi mulheres. Na letra F, você vai identificar e escrever quais grupos tiveram o menor número de eleitores. E aí você vai observar e vai ver se foi homens ou mulheres e você vai ter que colocar também a idade, tá? E na letra G,
Observando todos os grupos, qual apresentou maior número de eleitores no total? E aí você vai ver qual foi o grupo, se foi grupo de homens e grupo de mulheres que você acha que foi o maior número de eleitores, tá? No total, né? Isso no total, tá bom? Então, boa atividade, tá? Qualquer dúvida me pergunte no privado, que aí eu respondo para vocês, tá? Qualquer dúvida também, vão lá no capítulo, tá? Dê lá uma olhadinha, que você vai obter algumas respostas e vai esclarecer aí sua mente para você concluir, desenvolver sua resposta, tá? E até daqui a pouco. Vou dar aí, né, como sempre, uns minutinhos para que você possa realizar essa atividade, tá certo? Então, vamos lá, mão na massa, né? Lápis e borracha na mão e vamos fazer a atividade, tá bom? Beijo.